A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 234º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Obadias, todo o capítulo 1. E complementamos a leitura com o livro de Salmos, capítulo 82 e 83. A inspiração do dia, o juiz de Edom, o dia do Senhor. Mas antes vamos falar sobre as considerações preliminares deste livro. Autor, Obadias. Tema, o juiz de Edom. Data, cerca de 840 a.C. O autor deste breve livro é um profeta chamado Obadias. No livro não é mencionada sua genealogia, nem outro pormenor a seu respeito. Obadias é um nome bastante comum. Ele significa servo do Senhor. 12 ou 13 pessoas com tal nome são mencionadas na Bíblia. Dependemos da data desta profecia para sabermos se Obadias, que escreveu este livro, é citado noutra parte do Antigo Testamento. Como nenhum rei é mencionado, não sabemos com certeza a data em que foi escrito. A única alusão histórica diz respeito a uma ocasião em que os edomitas regozijavam-se com a invasão de Jerusalém e até mesmo tomaram parte na divisão dos despojos. Não fica claro, porém, qual invasão Obadias tinha em mente. Houve 5 invasões de monta contra a cidade santa durante os tempos do Antigo Testamento. Primeiro, a de Sisaque, o rei do Egito, em 1926 a.C., durante o reino de Roboão. Segundo, a dos filisteus e árabes no reino de Jorão, entre 848 a 841 a.C. A do rei Jeoás de Israel no reinado de Amazias, em 790 a.C. Quarto, a de Senaqueribe, rei da Síria, no reinado de Ezequias, em 701 a.C. E quinto, a dos babilônios, entre 605 a 586 a.C. Acredita-se que Obadias tinha profetizado em conexão com a segunda ou quinta invasão. A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor parece a menos provável, porque não há nenhum indício no livro da destruição completa de Jerusalém ou da deportação de seus habitantes. Os profetas que se referem à destruição de Jerusalém identificam sempre o inimigo como sendo Nabucodonosor e não simplesmente forasteiros e estranhos. Sendo assim, a ocasião da profecia de Obadias é mais provavelmente a segunda das 5 invasões, quando filisteus e árabes reuniram-se para pilhar a cidade. Por essa época, os edomitas, que se achavam sob o controle de Jerusalém, já haviam consolidado sua liberdade. Seu júbilo, motivado pela queda de Jerusalém, fica bem patente e compreensível, levando-se em conta que o período do reinado de Jorão vai de 848 a 841 a.C., que a pilhagem de Jerusalém já era realidade. Considera-se 840 a.C. uma data provável à composição da profecia. Parte do contexto da profecia relembra Gênesis capítulo 25, versículos 19 a 34 e 27 do capítulo 1 e 28 do versículo 9. Isto é, a longa rivalidade entre Esaú, pai dos edomitas, e Jacó, pai dos israelitas. Embora leiamos em Gênesis a respeito da reconciliação entre ambos os irmãos, o ódio entre os descendentes irrompia frequentemente em guerra no decurso da história bíblica. Em consonância com a sua hostilidade, os edomitas regozijaram-se
com as adversidades de Jerusalém. O propósito. Este livro foi escrito, primeiro, para revelar a intensa ira de Deus contra os edomitas por terem se regozijado com o sofrimento de Judá, e segundo, para entregar a palavra do juízo divino contra Edom. Obadias profetiza o resultado final da atuação de Deus para os edomitas: destruição; para Israel, o povo de Deus, livramento no futuro dia do Senhor. A visão panorâmica. O livro de Obadias possui duas seções principais. Na primeira, dos versículos 1 a 14, Deus expressa através do profeta sua ardente ira contra Edom e exige desde uma prestação de contas por sua soberba, originada de uma segurança geográfica, e por ter se regozijado com a derrota de Judá. O juízo divino vem sobre eles. Não há nenhuma esperança da comutação da pena. Nenhum convite lhe é feito para se arrependerem e voltarem ao Senhor. Serão exterminados para sempre. A segunda seção, dos versículos 15 a 21, refere-se ao dia do Senhor, quando Edom será destruído juntamente com todos os inimigos de Deus, ao passo que o povo escolhido será salvo e seu reino triunfará. Características especiais. 4 aspectos básicos caracterizam a profecia de Obadias. Primeiro, é o livro mais breve do Antigo Testamento. Segundo, é um dos 3 profetas vocacionados por Deus a dirigir sua mensagem quase que exclusivamente a uma nação gentia. Os outros 2 são Jonas e Naum. Terceiro, não há muita semelhança entre Obadias e Jeremias. Quarto, o livro não é citado nenhum alúdio no Novo Testamento. O livro de Obadias ante o Novo Testamento. Embora o Novo Testamento não se refira diretamente a Obadias, a inimizade tradicional entre Esaú e Jacó, que subjaz a este livro, também é mencionada no Novo Testamento. Paulo refere-se à inimizade entre Esaú e Jacó em Romanos 9, versículos 10 a 13, mas passa a lembrar da mensagem de esperança que Deus nos dá. Todos os que se arrependerem de seus pecados, tanto judeus quanto gentios, e invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 13 e capítulo 15, versículos 7 a 12. Todo o capítulo 1 de Obadias destaca no versículo 1 Obadias. Obadias foi um profeta de Judá que profetizou a respeito do juízo divino contra Edom. Ainda dentro do versículo 1 destaco a respeito de Edom. Os edomitas, vizinhos de Judá ao sul da fronteira, eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Assim sendo, tinham parentesco com Israel. Apesar disso, Edom se tornara ferrenho inimigo do povo de Deus e frequentemente ajudava os exércitos que atacavam Israel, devido à prolongada hostilidade de Edom, aliada ao ódio contra os israelitas. A ira divina viria sobre eles. No versículo 3 destaco a soberba do teu coração. Os edomitas habitavam numa cordilheira rochosa. Na sua arrogância, consideravam segura a sua pátria e orgulhavam-se de sua autossuficiência e poder. Mesmo assim, Deus os abateria. A Bíblia ensina que o orgulho e soberba levam o crente ao engano de si mesmo e, consequentemente, à queda. Fazem também com que Deus se torne inimigos dos que assim vivem. Dos versículos 5 e 6 destaco: se viessem a ti ladrões. Os edomitas estavam acostumados a despojar, roubar e matar outros povos. Agora experimentariam o mesmo, porque Deus traria uma poderosa nação contra eles. No versículo 10 destaco o exterminado para sempre. Obadias profetizava que os edomitas seriam completamente destruídos por causa de sua violência e crueldade.
ao passo que Judá seria restaurado e o reino de Deus prevaleceria. Em 582 a.C., 4 anos após a destruição de Jerusalém, o povo edomita, por pouco não é totalmente destruído pelos babilônios. A partir daí, é forçado a viver no sul de Judá. Em 70 d.C., ano em que Roma destruiu Jerusalém, não mais se teve notícia dos filhos de Edom. Dos versículos 11 a 14 destaco: estiveste em frente dele. Edom recusou-se a ajudar a Israel, seu vizinho e parente, quando os israelitas achavam-se em angústia. Por isso Deus castigaria Edom. Deus reivindica ao seu povo, alvo constante de ajuda e misericórdia. Que seja também misericordioso para com o próximo em tempos de necessidade. A indiferença e o egocentrismo são evidências de que o amor e a graça de Deus não mais habitam no crente. No versículo 15 destaco: assim se fará contigo. Obadias profetiza que Deus retribuiria a Edom e que as demais nações, consoante o tratamento que haviam dispensado ao próximo. Este mesmo princípio aplica-se aos crentes neotestamentários. E por fim, os versículos 17 a 21 destacam: no Monte Sião haverá livramento. O Monte Sião representa Jerusalém sob o antigo concerto e a habitação celestial da igreja sob o novo concerto. A Bíblia mostra que Israel e os demais fiéis seguidores de Deus estarão livres de seus inimigos, herdarão a terra e reinarão com Cristo. Isto se cumprirá depois do retorno de Jesus, o Messias, à terra, ocasião em que todo o mal será derrotado. Então o reino será do Senhor. E encerramos a leitura de hoje no livro de Salmos, capítulo 82, destaca o versículo 6. Eu disse, vós sois deuses. O termo deuses, nesta passagem, sem dúvida refere-se a autoridades e juízes humanos de Israel, como representantes de Deus na administração da justiça, proteção dos fracos e no livramento dos opressores. O termo aqui jamais significa que meros seres humanos serão deuses em potencial, mas que podem vir a ser representantes de Deus, com poder e autoridade para exercer julgamento e fazer justiça. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.